a perceber que isso poderia mudar um pouco a minha vida, porque eu comecei a perceber que só eu que conseguia fazer isso. E às vezes até o paciente ia de alta e me pedia, você não pode não me acompanhar em casa? Aí eu começava a fazer atendimento extra em domicílio, mas mesmo assim, vocês percebem que eu não conseguia fazer isso, porque eu trabalhava 8 horas por dia, ainda tinha os meus filhos, e eu não tinha tempo mais, não sobrava horas do meu dia para poder fazer atendimento extra, sabe? Então, era muito difícil, assim, eu queria fazer, gostava de fazer, mas eu não conseguia tempo para fazer. E aí, eu comecei a entender que aquilo dali talvez pudesse ser alguma coisa, né? Alguma chance que eu tivesse fora dali. E quando eu comecei a entender que nada do que eu fazia funcionava, nada do que eu fazia estava bom, começou a gerar esse sentimentozinho dentro de mim, de rapaz, se eu tivesse fazendo isso sozinha, fora daqui, e se eu tivesse atendendo esses pacientes que me pedem tanto para poder atender em domicílio, sabe? Vai acendendo, né? Aquela chamazinha. E, na verdade, naquela época, sabe o que eu pensava? Eu pensava em tratar numa clínica. Eu pensava em abrir uma clínica, porque eu queria abrir uma clínica, porque eu queria ter esse status da clínica, era isso que eu queria. Mas aí eu começava a pensar, não, mas não vai dar certo essa clínica, porque a clínica só vai ser particular. Para poder atender convênio, os convênios não aceitam a enfermeira. Para poder pagar a enfermeira, o honorário para a enfermeira, não aceita. Então, não tem como. Eu teria que ter médico também dentro da clínica e tal. E o custo é muito elevado, né? Para poder a gente abrir uma clínica, tudo isso eu pensava. E ia desistindo, porque o meu medo maior era esse, eu trocar aquele certo, né, do hospital pelo duvidoso. Então, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tô aqui recebendo, eu tô recebendo pouco, mas eu tô recebendo. Se eu fosse eu dar conta da minha vida, da vida dos meus filhos, a gente não dava conta. O que dava conta dentro da minha casa era o salário do meu marido, né? Porque não tinha como a gente, com 3 mil reais, sustentar 2 filhos, né? Não tem como. Então, eu peguei e comecei eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo, mas aí, meu Deus do céu, eu vou largar esse certinho, mesmo que seja pouco, eu vou largar esse certinho aqui para depois fazer um negócio que é duvidoso. Como é que eu vou começar a atender esses pacientes? E se não der certo, né? E a gente fica desse jeito. E quanto mais a gente está inserida num ambiente que é tóxico, inserido numa situação em que a gente está doente, né? Tomando remédio, a gente cada vez mais se sente menos, se sente inferior, que se sente que não é capaz. Então, todo esse movimento era que eu fazia, que eu não me sentia capaz. Por mais que as pessoas dissessem, não, mas tu é top, não, mas tu trata muito bem as feridas, a menina é massa, ó, e tudo que você falou aqui tá funcionando, a gente tá fazendo, tá funcionando. Mesmo que dissesse isso, eu me sentia muito inferior, sabe? Eu me sentia muito incapaz de sair dali e fazer uma coisa dessa sozinha, meter a cara e fazer uma coisa dessa sozinha, sabe? Então isso é muito comum e eu sei que muitos de vocês também sentem, né? Isso não é uma coisa só minha. Depois é que eu vim entender que muitos de vocês também sentem. Quando foi que eu, enfim, né, entendi que o tratamento de feridas iria realmente mudar a minha vida? Foi quando eu vi, minha gente, que o meu método, como eu tinha entendido, né, o paciente, porque muitas vezes o que a gente fazia? Eu trocava coberturas. E foi quando eu comecei a entender por que alguns pacientes cicatrizavam e outros pacientes não cicatrizavam com aquela mesma cobertura cara. E uns pacientes cicatrizavam e outros não. Aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava olhar os exames laboratoriais, que o paciente ele tinha insuficiência renal e o outro não tinha, que isso tudo ia interferir na cicatrização, que o paciente tinha anemia e o outro não tinha, sabe? Quando eu comecei a entender e a criar uma metodologia realmente de atendimento, para a gente não esquecer nada, porque muitas vezes eu esquecia de avaliar direito, eu esquecia de mensurar, eu esquecia de tirar foto, às vezes eu não conseguia fazer essa avaliação, se estava funcionando, se estava melhorando, ou se estava piorando, porque não existia um passo a passo, sabe? Não existia um passo a passo, não existia um método, não existia uma organização, né? A gente vai lá e acha que está fazendo. E olha que eu já era pós-graduada, já tinha aprendido a avaliar na pós-graduação, só que na pós-graduação eu não tinha aprendido quase nada.
quase nada, nada mesmo. Então, quando a gente olha, está inserida no ambiente, e olha que eu tenho muitas trilheiras, muitas alunas assim, que fizeram já pós-graduação e entram e dizem assim, meu Deus do céu, não aprendi isso na pós-graduação nunca. Quando eu comecei a perceber, porque eu estudava muito, sempre estudei muito, sempre fui vendo os consensos internacionais, sempre fui tentando agregar um pouco mais aqui e outro ali. Então, quando eu fui entendendo que o paciente realmente precisava desse olhar clínico, né? E que muitas pessoas não tinham esse olhar clínico, a maioria das pessoas, elas só queriam realmente saber que cobertura colocar. Ó, esse paciente tá assim, assim, assim. Pá, a foto. Que cobertura eu coloco? Esse paciente tem uma lesão por pressão. Que cobertura eu coloco? Então, quando eu comecei a entender que não era assim que tratava feridas, que existia, que deveria existir um método, quando eu comecei a botar ali, na ponta do lápis, a botar tudo direitinho, o que é que tem que fazer primeiro, o que é que tem que fazer depois, e a seguir, né, esse guia, essa orientação, eu vi também que funcionava com outras pessoas. Quando eu comecei a ensinar desse jeito, e as pessoas começaram a aplicar o método e a ter resultado do mesmo jeito que eu tinha, porque qual era a dificuldade? A dependência da minha pessoa. Porque era, Lavínia, vem aqui, que eu não consigo não. Lavínia, vem aqui, que eu não consigo não. Lavínia, vem aqui, que tem outro paciente assim. Ó. Minha gente, vamos lá. É assim, assim, assim. Aí eu ensinava, explicava. Fiz palestras, fiz treinamentos dentro do hospital para poder treinar as outras enfermeiras dentro do hospital, de cada setor, para poder elas tomarem conta das feridas também dos pacientes, sabe? Fui fazendo vários treinamentos. E quando eu comecei a perceber que quem realmente aplicava o método também tinha os mesmos resultados que eu tinha, aí eu disse, peraí. Até quando eu comecei realmente a ensinar, quando a primeira pessoa chegou para mim para dizer, para mostrar realmente os resultados e agradecer que foi através dos meus ensinamentos, através do método, até esse momento, a gente tem essa síndrome do impostor, né? Até esse momento, nem eu acreditava em mim mesma. Eu não acreditava, minha gente. Não acreditava. Sério. E isso é uma coisa que muita gente tem. Vocês têm. Lá dentro do método aparece também as trilheiras e os trilheiros, muito desse jeito, né? Que chega lá e diz, não, mas eu tô com medo, não, mas eu tô insegura, não, mas eu não sei. Eu disse, gente, acredite em você, eu já passei por isso, já passei. Mas vocês passaram já pelo método todo, vocês já estudaram o método todo. Então tá na hora de começar, de dar o primeiro passo. Então dá o primeiro passo. É isso que eu gosto de trazer para vocês, a minha história também, né, para poder vocês verem que eu também era do mesmo jeito, eu também era insegura, eu também tinha síndrome do impostor, eu também me sentia muito incapaz, né? Eu também me sentia desse mesmo jeito. E aí depois, quando as coisas vão acontecendo, você vai vendo, meu Deus, ela teve resultado. Meu Deus, ela aplicou meu método e teve resultado. Aí a gente vai ficando assim, né? É verdade, né? É real. Acontece. E aí a gente vai ganhando e adquirindo mais confiança. É do mesmo jeito. Quando as minhas trilheiras entram, né? Como a Elza está colocando aí, que começou assim. Quando as minhas trilheiras entram assim nessa insegurança e dão o primeiro passo e vê que consegue, ter resultado, e vê que consegue tratar as feridas, e vê que dá certo, então, meu Deus, porque eu não fiz antes? Dava certo, está dando certo. E a gente só precisa dar o primeiro passo, minha gente. Ninguém vai fazer pela gente, não. Ninguém vai fazer pela gente, não. A gente é que tem que fazer. Então, eu ajudo, eu mentoro, eu acompanho, eu pego na mão, eu faço tudo lá dentro, tudo que está ao meu alcance. Mas eu não consigo fazer por vocês. Eu não consigo fazer pelas minhas trilheiras, mas não precisa, porque todo mundo é adulto e todo mundo sabe, vai lá e dá o primeiro passo e faz.